E eu já estou aqui com ele, com o meu irmão Cid Clay. Vocês sabem, né, eu tenho falado que na segunda-feira eu sofri um acidente de moto. E uma moto atropelou a moto que eu estava. E caímos todo mundo lá, foi negão para tudo que era lado. E aí isso me chamou muita atenção. E eu estava vendo à noite uma reportagem que estava falando de muitos acidentes aqui em Maceió. Aí eu fiz um convite ao meu amigo Cid Clay, meu irmão, que tem uma autoescola. E aí a gente vai bater um papo, vai trazer algumas situações, por exemplo. Tem gente que tem carteira de motorista e não dirige. E aí ele, como é especialista, vai trazer luz a esse tempo nublado. Cid Clay, meu querido, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastor Belo. Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Seja bem-vindo ao programa Sara Alagoas. E aí, trouxe algumas pontuações e o que você acha disso? Eu acho muito importante mesmo, porque, querendo ou não, o trânsito não é brincadeira. Né? A gente estava falando agora sobre acidente de moto, a gente estava vindo domingo de Pernambuco e a gente viu, infelizmente, um acidente fatal. E vindo para cá agora, mais ou menos ali onde era o antigo Magro, um motoqueiro bateu no nosso retrovisor, bateu no carro e a gente se assustou, a gente estava parado, ele passando no corredor, obviamente, e acho que ele não teve a noção de espaço e bateu na gente, aí ele parou, pediu desculpa, a gente só tem que desculpar, né? É verdade. Olha só, cada um de nós temos um chamado, temos uma missão, e aí você criou a autocontrole, né? Gostaria de já que você falasse um pouquinho para a gente entrar nos demais assuntos. Autocontrole, eu sempre falo, como foi que surgiu a ideia? Eu disse, rapaz, eu não sei o tempo, porque no meu ponto de vista, surgiu nos céus, e Deus me deu em 2015 essa ideia, e aí eu tinha planos, e demorou 6 anos para a gente concluir, porque ia requer muitas coisas, você tem que achar, para você ter ideia, passamos 1 ano procurando terreno, porque tem que ser um espaço grande, para você simular um circuito. Similar ao do Detran, tem que ser um terreno grande. E eu vim avaliando com os meus alunos, se tivesse um local para você treinar, que fosse similar ao do Detran, seria maravilha de Deus, porque a gente já ia sabendo. Então passei 6 anos perguntando, avaliando, e aí eu comecei a perceber que essa ideia era uma bênção na vida das pessoas, porque quantas pessoas... Eu comecei a pesquisar, a partir quando a pessoa perde 2 vezes no Detran, já fica com vontade de desistir. Porque desistir é a opção mais fácil. Sim. Porque fala para as pessoas, quando as pessoas... não passei não, a pessoa já olha com aquele olhar de tristeza, às vezes não fala nada. Sim. Mas só aquele olhar a pessoa sente. E a pessoa fica com vontade de desistir. E eu sempre fico dizendo, não desista não. Tem autocontrole, não vai lhe ajudar. E, graças a Deus, mais de 60% dos nossos alunos é um indicando o outro. Eu achei interessante, um taxista, ele chegou e falou para mim, aí perguntei para ele, como foi que você conheceu o autocontrole? Ele disse, rapaz, um cliente meu, falei que meu filho ia tirar a habilitação, ia fazer a prova, ela disse, vá para esse lugar aqui, autocontrole, eles têm um circuito similar do Detran, eles dão umas dicas boas, rapaz, são pacientes. Aí eu disse, foi. Aí disse, não foi só essa não, foi mais 5 clientes minhas que falaram, esse total de 6. Aí eu fiquei muito orgulhoso, então, mais de 60% dos nossos clientes é um indicando o outro. E quantas pessoas chegam para mim e dizem, Cid, eu ia desistir. Pessoas já perderam 5, 10 vezes, 7 vezes. E pensa em desistir e quando vai lá, vê, não, agora eu vou, agora eu consigo. Isso é muito gratificante em realizar sonhos, é o que eu creio. Eu falando com algumas pessoas, e aí eu quero trazer também isso aqui, a questão do medo. Tem gente que passa até, já é detentora da sua CNH, só que ainda tem um medo, ou às vezes passa por um trauma. E aí ela se trava. Isso, muito. O que a gente vê muito o aluno vai lá, vai fazer a prova no Detran e fica um pouco conversando com a gente. E é engraçado as histórias que eles falam. Que eles falaram que decidiu tirar a habilitação, às vezes na dor. Por exemplo, com o carro em casa, o marido teve um infarto e teve que esperar 40 minutos para poder chegar ao socorro. Um dia ela poder pegar o carro e levar. Outras perderam o pai porque
tinha habilitação, mas só tira habilitação. Quantas pessoas chegaram? Cid, faz 3 anos que eu não dirijo. Quantas vezes você pegou em carro? Só no dia da prova do Detran. Outras 25 anos que eu não dirijo. Só tirei habilitação, só fiz a prova do Detran, mais nada. Engraçado, quando a gente vai dar aula, parece primeiro dia, parece que nunca pegou em carro na vida. Então, mostrar à pessoa, na mente dele, que ela pode e que ela consegue. Começo fraquinho, num local mais tranquilo. Eu sempre falo que o aprendizado vai ser no tempo dele. Vai ser um degrau de cada vez. Aprender uma coisa, eu passo para outra. Até o ponto de chegar colocado na Fernando Lima, até mesmo ter medo de já sentir. Né? Uma outra coisa que a gente precisa é da direção defensiva. Porque se você tem a habilidade para isso, provavelmente você vai evitar muitos acidentes, não é isso? Muito, muito mesmo. A direção defensiva ela é fundamental. O que é a direção defensiva? É prever uma situação e agir bem antes. Eu vou dar um exemplo básico. Você está aqui numa via e tem um caminhão descarregando os refrigerantes, as bebidas no depósito de bebida. Então ele para lá e está com o alerta ligado. Então, bem antes, liga a seta, sinaliza e olha para o retrovisor. O que é que muita gente faz? Sem querer, liga a seta e já puxa o volante, puxa o guidão e já faz aquele desvio ou até mesmo mudança de faixa. Eu sempre falo que, em relação à porcentagem, ligar a seta é 0%. Dá direito nenhum de você mudar de faixa. Apenas avisa o motorista atrás ou do lado a sua intenção. Mas eu quero que dá 100% de direito de você mudar de faixa. Olhar para o retrovisor. Eita, o carro está distante, mas ele está muito veloz. Vou mudar de faixa agora não. Eita, o carro está pertinho, mas ele está devagar. Dá para acelerar um pouquinho e mudar de faixa. Então, esses pequenos detalhes... Eu sempre falo que, quando eu estou dando aula para habilitado, principalmente no carro do cliente, eu digo, é o carro que você vai dirigir? Então vamos ter ela no seu carro. A coluna, tem a coluna do carro, então aquela coluna ali, ela já dá um ponto cego, não é só no retrovisor. Então se você está num cruzamento, dê uma olhada, vai mais um pouquinho para frente, a coluna cobriu uma parte da via, vai um pouquinho mais à frente para ficar totalmente com a visibilidade ótima. E isso vai ajudar demais no trânsito. Que coisa boa, interessante. E como funcionam as aulas? Eu sei que você já deu uma palhinha, como diz, né? Mas eu queria trazer essa informação a mais para os nossos ouvintes. Temos 2 tipos de aula, né? Aula para quem vai fazer a prova no Detran. Nós trabalhamos com agendamento, né? Por aula, cada aula tem a duração de 50 minutos. Trabalhamos com no mínimo 2 aulas por dia, mas a pessoa pode ter 4, 6, quantas ela acha que ela tem que ter por dia. Porque às vezes tem aquela... trabalho, a pessoa está naquele dia de folga, então ela escolhe. Então, bem antes de agenda com a gente, que ela escolhe o melhor horário. Nós trabalhamos assim. E no caso de habilitado, depende muito. Por exemplo, essa minha aluna que ela falou que tinha 25 anos sem dirigir. Eu disse, primeiramente, vamos começar a aula no nosso carro. São um carro lá que tem a faixa da autoescola, tem os pedais no banco do instrutor, onde tem freio e embreagem, porque qualquer coisa ele pode parar o carro. Já no carro do cliente, já não tem esses pedais. Eu vou ter que só trabalhar, puxar o freio de mão, ou desligar na chave. Então, quando a pessoa está com muita dificuldade, primeiro começa as aulas em nosso carro, porque nós temos podemos parar a qualquer momento. Toda a segurança. Toda a segurança. Depois que eu sentir que ele está um pouco melhor, e até ele mesmo vai sentir, aí a gente passa para o carro do cliente. Também por aula. Por aula pode ter 3, 4, até o dia todo, se a pessoa quiser. E também trabalhamos com minis viagens. Depois que eu perceber que o aluno está legal, porque se você tem a sua habilitação e está dirigindo, você vai querer uma hora viajar. E muda um pouco, por exemplo, em baixa velocidade, se você pega o volante e você faz, puxa para lá e para cá, em 40, 50 km o carro só vai para um lado e para o outro. Isso acima de 100 km. Meu Deus. Entendeu? Então, eu tenho que mostrar ele que um pouquinho que você girar, já muda de faixa. Quando é que deve voltar, depois que ultrapassa um veículo? Liga a seta, olha se estiver vendo os 2 faróis, acelera mais um pouco e volta. Em curvas em rodovia é diferente de curva na cidade, então tem todos esses macetes que a gente passa para eles. É verdade, e lembrando que nas rodovias tem os caminhões, né? Com muito mais frequência, e eu ainda não tinha atentado a essa possibilidade, né? Porque você vai na tradicional, mas essa de fazer uma pequena viagem com o aluno é fantástica.